Paz, Senhor, irmãos, seja bem-vindo ao canal do Lore Madruga. Hoje vamos falar sobre relacionamento de casais, né? Que nós encontramos ali a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 2, versículo 14, que diz assim, Gênesis 14 não, 24, perdão, capítulo 2, Gênesis capítulo 2, versículo 24. Portanto deixará o varão o seu pai e sua mãe, e apega-se à sua mulher, e serão uma só carne, né? Aqui já está falando a respeito do casal, ou seja, uma só carne. Então o casal ele forma uma aliança, né? O casal ele se forma, em vez de vai formar uma só aliança, né? Os dois. Então tem aquela parte, né, que você não está mais na casa do seu pai, você vai estar relacionado à casa da sua esposa, sua mesmo, né? Ali você vai ter uma vida diferente, né? Vai ter uma vida diferente, vai construir sua família, né? Vai ter suas próprias contas para pagar, né? Então ali vocês vão ser a diferença, né? E ao ponto que eu quero chegar, você vai formar uma só aliança, né? Você ali, um vai respeitar o outro, né? Vai ter uma convivência diferente. Você vai respeitar a sua esposa vai te respeitar, né? Vai ser ambos diferentes, vai ser uma vida diferente, uma vida, vamos falar, diante de Deus, né? Então ali o casal tem que ter um respeito, tem que ter uma conclusão, tem que ter uma mentalidade diferente, uma mentalidade limpa, uma mentalidade cruel diante, como você, eu, por exemplo, como homem, tem que ter minha mentalidade com Deus, primeiramente com Deus, e uma mentalidade que venha a ser, ali tá carnal, né? Então tem que ser tem uma diferença. Tem uma diferença, então tem que ter um equilíbrio, né? É igual a balança, você tem que pesar igual. Nós temos que pesar praticamente igual, né? Falar a mesma língua, né? O casal ali, tem que falar a mesma língua, tem que respeitar. Onde eu tiver, eu tenho que respeitar minha esposa, que eu sou casado, né? Tem que respeitar ela, tem que respeitar meus filhos. Se tem filhos, tem que ter respeito ao filho. Que adianta você estar fazendo coisas lá fora, né? Lá fora, fazendo coisas lá fora, achando que ninguém tá vendo. E pode ter certeza, você pensa que ninguém tá vendo, mas Deus tá vendo a sujeira que o casal tá fazendo, né? Então eu quero entrar nessa parte, né? Que está em Êxodo 20, versículo 14. Vamos lá, que fala aqui, ó. Não adulterás, né? Não adulterás. Então, um homem que casa, eu sempre ouvi falar assim, para que casa que se vai trair a mulher, né? Tem isso, né? Tem esse ditado. Para que casa que se vai trair a mulher? Então a Bíblia já condena o adultério. Um homem que é casado e vai ter relação com outra mulher. Pode ser, aqui tá não só o homem, a mulher também, né? Então, mas o homem que é casado não pode ter relação com outra mulher, porque tem aquela parte, se você pega uma doença, você vai lá transmitir para sua esposa.
Mas a Bíblia ela condena claramente o adultério. Um homem ou a mulher que trai o marido, ela condena isso, né? Então eu acho muito feio, irmãos, mais o homem, né? O homem que é casado, tem a sua família, tem seus filhos. Não vem na mente, será que não vem na mente do homem que vai ter relação com outra mulher, trair a mulher? Não vem na mente a família ali, o filho, né? Porque, me desculpe, é uma falta de vergonha na cara, de caráter mesmo do homem, né? Mas o homem que tem sua família, trai a sua esposa, né? Faz a sua sujeira lá, pensa que ninguém tá vendo, mas Deus tá vendo, Deus vai condenar ele nisso, né? E ainda mais tem aí o que começa a ter? Começa a brigar em casa, aí fala que a esposa não presta, fala isso e aquilo, fala um monte de coisas. Só que o caráter dele e o seu caráter, né? Vamos falar, ser claro, e o seu caráter tá na onde? Ah, minha esposa não me respeita, mas você tá respeitando ela, meu amado? Será que você tá respeitando ela também? Tá vendo todas essas intrigas, entrando essas intrigas por causa da brecha. A brecha, tem algo errado, né? Tem algo errado, uma sombra te alcança. Quando o homem começa a trair a mulher, tem um espírito ali maligno sobre ele, né? Que tá traindo a esposa, a mulher que ele tá também, tá com a pomba gira ali, né? Vamos falar logo isso, tá com um espírito maligno. Então os dois ali começam a ter a relação dele com outra mulher, começa a ter ali ambos uma sombra, né? Um espírito maligno ali que vai estar causando isso aqui. Aí ele leva para dentro da casa dele. Aí começa as intrigas com a esposa, começa a ter aquela relação ruim, né? Aí ele fala, aí depois ele fala, desabafa lá pra trai a esposa e vai desabafar ainda mais com a própria mulher que ele está tendo relação, né? Já começa, aí a mulher começa a colocar coisa na cabeça dele, separa isso e aquilo, mas daqui a pouco, se ele separa, o que vai acontecer? Ela não vai querer saber mais dele. A vida dele ali completamente tá acabada, né? Aí depois ele lembra de Deus, da palavra de Deus, né? Temos que ter esse pensamento na cabeça. Temos que ter a volta com Cristo ali. Temos que pôr Cristo no meio da casa. Temos que fechar essas brechas, uma brecha que você deixa aberta. Tem que fechar, então, tirar a cegueira maligna do olho para ver completamente a sua família, né? A sua família, porque a sua família é presente de Deus, os seus filhos é presente de Deus. Se são presente de Deus, meu amado, então temos que colocar a cara no pó, orar e repreender esses espíritos malignos. Porque a sua família é dependência de Deus. Aquilo que Deus deu para você é seu. Você tem que cuidar da sua família. Como um homem, você tem que cuidar da sua família. Tem que orar a Deus. Tem que ter uma intimidade com Deus. Muitas das vezes vem as intrigas, vem as brigas, porque tá tendo coisas erradas lá fora, né? Tá tendo coisas erradas. Porque um relacionamento que, assim como você tem é igual o seu trabalho, você está trabalhando ali para ter o seu pão de cada dia para levar para sua casa. Então você tem uma profissão ali, você tem uma profissão em casa também. A vida da gente é uma profissão. Temos que ter essa relação, chegar ao ponto de colocar um ponto final.
Fala, não, eu tenho que respeitar minha esposa tá lá fazendo lá os fazeres, tá lá batalhando, tá lá trabalhando também, e eu tô trabalhando e eu tô fazendo coisas erradas, assim é a mulher também. Porque se você casou, se você tem uma família, você tem que cuidar da sua família, tem que ter olhos só para a mente, para ver a sua esposa. Porque aquilo que está lá fora não é seu. Nunca vai ser seu. Você pensa que é seu, mas você está enganado. Muitas das vezes você está traindo a sua esposa lá com outra mulher e a própria mulher está com outro cara que você nem sabe. Né? Essa é a. Você tem que colocar isso em prática no seu dia a dia. Né? Você tem que colocar sua mente. Porque muitas coisas estão acontecendo na sua vida, a sua carreira não tá indo bem, porque você está fazendo coisas erradas, que não agrada a Deus, que não agrada a sua filha, não agrada a seus filhos, não agrada a sua esposa e não agrada a sua família. Porque se sua família lá sua mãe, suas parentelas ficar sabendo, vai ficar magoada com você. Por isso, você tem que colocar em prática a sua mente. A sua mente tem que estar blindada para não fazer coisas erradas lá fora, para depois não vir um arrependimento. Porque se vir um arrependimento, meu irmão, é tarde demais, você vai sofrer. Você vai ter umas consequências, você vai pagar o preço por isso. Porque a própria palavra, ela condena adultério. Um homem e a mulher que é casada não pode ter uma relação com outros, né? Porque isso, Deus, ele não porque a palavra de Deus vai falar falta de temor. Em Provérbios 6:32 vai falar falta de temor a Deus, né? Porque a gente você que é cristão, pode ser cristão, pode ser católico, pode ser o que for. A Bíblia, ela condena, né? E seja entre todos os patrimônios eu eleito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adultérios Deus o julgará, né? Deus o julgará. Então, irmão, a palavra de Deus, ela vai falar que a gente tem que ter um casamento sólido. O que é um casamento sólido? Um casamento sem traição, um casamento respeitado, um casamento que tem que durar a vida toda, um casamento que é um patrimônio de Deus, né? Tem que ser respeitado. Hoje em dia você pode ver que muitos casamentos não estão dando certo, porque a falta de Deus na casa. Quando Deus entrar na casa, ele muda história. Ele muda história. Você e sua esposa tem que pegar as mãos e orar a Deus, repreender toda uma lei, toda contenda, todo aquele espírito que está atrapalhando a sua vida. Tem que ter, orar a Deus, colocar a cara no chão mesmo, orar a Deus, ter uma relação, irmãos, uma relação fervorosa com Deus. Porque quando Deus entra, aí quando Deus entra no casamento da vida, ele muda a história. Você pode ter certeza que Deus ele muda a história. Uma família seja exemplo de vida. Um homem exemplo com Deus e com você mesmo. Você tem que ser um exemplo da sua vida, um exemplo de você mesmo. Tem que ter um temor de você mesmo, tem que vir de você mesmo. Seja a mulher, seja o homem. Tem que ser exemplo de os dois, tem que ser um exemplo de vocês mesmos, porque é uma só carne. Então tem que ser um exemplo de vida, levar o exemplo para os filhos. Filho, é assim, ó, não faça isso e aquilo. A educação você tem que ensinar. Porque se você está fazendo coisas erradas, como que você quer uma educação exemplar com seus filhos? Não vai dar, né?
o Espírito começa a entrar e dá tudo errado. Mas como você é o exemplo, você leva esse pensamento, não, eu não posso isso e aquilo, um exemplo de vida com Deus e com a sua família, então aí sim começa a vida, começa tudo dar certo. Amém, meus irmãos? Até aqui essa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração para fazer esse vídeo, para que você venha assistir, você venha ser um exemplo do seu lar, um exemplo de paz, um exemplo de dignidade, um exemplo de vida para levar para os seus filhos, para os amigos, para todas as suas famílias. Amém? Então que você venha ser o exemplo, coloca a sua vida no altar de Deus, porque você vai ver, quando você coloca a sua vida no altar, se libertar disso, dessas traições, você vai ver como a sua vida vai mudar, né? Não só de traição, também tem aquilo que o marido não deixa a mulher ver o celular, a mulher que não deixa ver o celular, esse e aquilo. É uma só carne, é só uma união. Um tem que confiar no outro, né? Para todas as coisas dar certo, né? Na vida cristã também. A vida cristã, para ser um exemplo de valor, você não pode mexer isso, você não tem isso. Não tem isso. O celular que eu comprei é da minha esposa também, o da minha esposa é meu, eu mesmo mexo no celular da minha esposa mexe no celular, ninguém, nós não tem esse negócio de é meu isso e aquilo, não. É nosso, né? É nosso. Se eu comprei um objeto é dela, tudo que é relação a material, irmão, não tem essa de separação, não. Tudo é meu, tudo que é dela é meu, tudo que é meu é dela. Não tem esse negócio de, não, e isso e ela não pode mexer no meu celular, não. Aí que começa mas minha esposa ela tá mexendo no celular, não dá atenção para mim, não sei o que. Seja paciente, né? Seja paciente, amor, por favor, vamos conversar aqui e tal. É assim, a vida tem que ser assim, tem que os dois colocar a mente ligada perante a Deus e perante a si mesmo, ter uma relação ampla, uma relação que é vivada por Deus. Não adianta ter brigas, jogar um copo, um joga negócio no outro, objeto no outro. Não. Tem que ser quebrar essas coisas erradas, tem que ser quebrada. Como que eu vou quebrar? A oração, joelho no chão, os dois, coloca o joelho no chão e vamos orar. Vamos orar. Esposa, vamos orar. Esposo, vamos orar. Vamos colocar nossa vida no altar. Tem que fechar as brechas, né? Tem que fechar as brechas, tem que ser fechada. Porque você vai ver, quando fechar, todas as brechas ficar fechadas, você vai ver a vida que Deus vai entrar na união e vai fazer coisas grandes, né? Coisas grandes, vem vitórias, vem bênçãos, vem bênçãos materiais, bênçãos espirituais, vem tudo sobre uma vida de um casal, né? Que é trajetado por Deus, né? Então é isso, colocar a sua vida dos dois no altar de Deus. Amém? Meus amados irmãos, então fica com essa palavra tremenda na sua vida. Amém? Fique com Deus e Deus abençoe tu e a tua casa, que seja paz, que veja paz neste lar, que venha paz nas famílias. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.